Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos aí prováveis a cair nas questões objetivas de português, né, do Enem. E um assunto que cai muito, vocês podem olhar as provas dos anos anteriores, é figuras de linguagem, né? Essas figuras de linguagem são muito utilizadas em muitos textos, a gente encontra em vários gêneros textuais, como poesia, letra de música, e também muito usuais na fala, né? A gente usa muito, a gente encontra no meme, né? Nas notícias de jornal é possível também encontrar, então a gente vai conhecer algumas delas. Algumas são mais conhecidas e usuais, como a metáfora, antítese, metonímia, e outras menos usuais. Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. A gente tem aqui um texto, né? A gente pode observar. A linguagem não tem uma existência em si, desvinculada do seu uso, né? Toda vez que a gente vai falar sobre a linguagem, a gente não pode olhar só para a gramática, porque a língua somos nós que fazemos nas nossas interações, né? Então a gente pode manipular essa linguagem em função de objetivos específicos. A gente pode comunicar, a gente pode expressar emoção, a gente pode persuadir, né? E é isso que a gente faz através de texto publicitário, através de capa de livro, né? Para poder ter sentidos variados. Para produzir alguns efeitos, às vezes a gente utiliza uma linguagem específica. E é isso que a figura de linguagem faz, né? A gente utiliza palavras específicas. Então, quando eu falo assim, estou morrendo de dor, não quer dizer que eu esteja morta, né? Morrendo mesmo. Eu estou exagerando. Então, eu utilizo da linguagem exagerada para ter um efeito diferente. É isso que a figura de linguagem faz. Então, figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados no nível dos sons, das palavras, da estrutura sintática ou do significado, para poder dar mais valor e expressividade à linguagem. Então, figura de linguagem tem a ver com expressão mesmo. Eu quero tornar a linguagem mais expressiva, né, mais interessante. Então, por isso eu utilizo esse tipo de linguagem aí. Vamos lá. As figuras de linguagem, elas são classificadas em grupos. E a gente vai ver aquelas que dizem respeito ao som. A primeira é a onomatopeia, né, que são palavras especiais criadas para apresentar ou representar sons específicos. Esses sons podem ser vozes de animais, ruídos, barulhos humanos ou da natureza. Quando a gente entra na escola, né, em fase inicial, a gente entra muito em contato com a onomatopeia, a gente ouve os sons das coisas, não são ensinados, né? Então aqui, pô, né, eu tenho um barulho o quê? De algo quebrando, explodindo, né? Esse pô que é a onomatopeia. Então não é o ato de quebrar, mas é o som que isso produz. Por isso que é uma figura de linguagem relacionada à sonoridade. Então, sempre pensar aí nesse som. Ou o boom, né, que está ali, é o som de algo explodindo. Aqui a gente tem tec, tec, tec. A gente tem o zoom, com zoom, zoom, zoom. A gente tem o plim, plim. Esses sons característicos, né, o toque, toque da parede, da porta, né? Esses sons, eles são onomatopeia. A literação. O que é a literação? Já temos outra figura de linguagem também que tem a ver com som. Repetição de um mesmo som consonantal, ou seja, é o mesmo som de consoantes, é repetido o tempo todo numa frase, né? Aqui a gente tem uma música de Chico Buarque e um poema de Manuel Bandeira, que diz assim: Pedro, pedreiro, penseiro e esperando o trem, que já vem, que já vem, que já vem. Eu tenho uma repetição aí da consoante DR, da consoante P, né? O vem também está sendo repetido ali. E sino de Belém bate bem, bem, bem. Então, a repetição do B, né? Isso aí é um recurso para tornar o texto mais interessante. A gente encontra muito isso em letras de música e de poemas. A aliteração também, como uma onda no mar, eu tenho a repetição aí do M, do N. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente tem esse ditado, né? E chove chuva, chove sem parar. A brincadeira aí de repetição do CH, da consoante CH. A assonância. A assonância também é uma repetição, só que de sons vocálicos, diferente da anterior que a gente viu. Então, esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Olha a repetição. Engraçado que aqui é um texto direcionado a crianças.
Mas a gente tem textos do universo adulto que, né, principalmente poemas nas diversas fases literárias, em que há essa repetição para tornar o texto mais atrativo e expressivo. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, essa brincadeira também com a repetição da vogal A na música de Caetano Veloso. Ou, Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou, e já às 2 léguas do arraial, na estrada do norte, os seus cálculos acharam conclusão. Acertei minha ideia, eu não podia, por lei de rei, admitir o status daquilo. Então, olha só, eu tenho o ditongo ali sendo repetido, eu tenho o ou e o ei, né? Então, essa repetição aí não é inocente, né? Ela foi feita mesmo para tornar expressivo o texto. A paranomásia, né? São textos que exploram uma semelhança sonora e gráfica entre as palavras. Então, tem a relação entre o som e o significado, né? E tem a ver com parônimos, né? Então, quando essa semelhança sonora e gráfica é intencionalmente utilizada no texto, aí ocorre a paranomásia. Então, o volume do som alterou o nosso tom. Som e tom são palavras que estão ali no mesmo universo. Tenho tanto, mas tonto me sinto. Em muitas partes, toma um navio porto a porta de seu dono. Ou tomou Doril, a dor sumiu. Figuras, agora vamos para figuras de palavras. Quando usamos uma palavra em um contexto pouco esperado, ela pode adquirir um novo sentido. Então aqui a gente também usa bastante, né? A metonímia, que ocorre quando a palavra é utilizada em lugar de outra. Então, para designar uma relação de proximidade, né? Então vamos ver aqui um exemplo. A gente faz muito isso, né? A parte pelo todo. Minhas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Não foi minha mão, né? Mas foi eu com outra pessoa. Eu coloco ali a parte substituindo o todo. O continente pelo conteúdo. João é muito bom de garfo. Na verdade, ele é bom de comer, né? Mas a gente coloca garfo como um símbolo de comida. O autor pela obra. Sempre que tenho alguma dúvida, recorro ao House. Na verdade, eu recorro ao dicionário. Ou a marca pelo produto. Você me empresta o Durex? No caso também do cotonete, né? Cotonete é o nome da marca. Pontas flexíveis com haste de algodão é o nome do objeto. Mas ninguém vai falar isso, a gente vai pedir um cotonete. Então, Durex, cotonete, maisena também, com S e com Z, está relacionado a produto e a marca. Então, a gente precisa saber que a gente usa isso muito na fala, né? Às vezes também em alguns gêneros textuais, e que faz parte de figuras de linguagem. Passou a vida atrás do vil metal, também, matéria pelo objeto. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Ou Natália, melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Na verdade, não é cabeça, não é inteligência. E os homens cometeram barbaridades. Que homens são esses, né? Aqui está falando do gênero pela espécie, né? Há uma troca. A comparação é uma figura de linguagem muito conhecida, né? A gente usa palavras como, feito, tal qual, assim como ou tal. Então, aqui um exemplo para a gente ver. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, a gente tem aí o uso do como para fazer a comparação. Na comparação, eu estou tentando colocar ali em ordens parecidas, né, para poder exemplificar uma situação, né? Vamos ver esse exemplo. Amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, amizade é como ter um irmão, é a comparação. Né? Então, existe aí essa diferença. É bom ficar claro porque existe comparação e metáfora e se não tiver cuidado, confunde. E a gente vai ver agora. A mais conhecida das figuras de palavra, é a mais usual assim na poesia, na música, né? A metáfora, ela é uma transferência de um termo para um contexto de significado que não lhe é próprio, né? A gente, na metáfora, usa características de uma coisa para explicar outra. Então, aqui, o que é isso, homem? Foi um candidato, ficha suja que me abraçou.
Ficha suja é uma forma de transferir uma característica a outra, né? Aqui no exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, do poema de Camões, amor não é fogo, mas eu estou dizendo que o amor tem características de fogo, é intenso, é forte, consome, né? Então eu transferi o significado. Então amor a metáfora traz essa definição. Quando eu digo assim, estou numa tempestade, não estou me referindo a chuva, temporal, trovão, estou me referindo a um problema, uma situação delicada. Então a metáfora também está aí nesse exemplo. Nessa música, né? Amar é um deserto e seus temores. Amar não é um deserto, é um sentimento, mas eu estou dando características de um deserto. Metáfora. Outro exemplo, você diz água em mim, eu, oceano. Ele está dizendo que ele é um oceano, né? Se expande, cresce. Você vem para mim e eu cresço, eu melhoro. Então, eu, oceano, aí também tem uma metáfora. Além disso, a gente pode dizer também que ele transformou o substantivo oceano em verbo, né? Que é uma característica também de poesia ou letra de música. Então, a catacrese, ela ocorre quando, na falta de uma palavra específica, a gente usa outra, né? Então, por exemplo, bracinho é um exemplo de catacrese, né? Ah, o bracinho da cadeira. Ou a asa da xícara estava quente. Como que é o nome dessa parte da xícara? A gente não sabe, então a gente usa um para substituir. E essa substituição se chama catacrese. Orelha do livro, né? Como que seria o nome disso? Não tem, então a gente chama de orelha. Na falta de um outro termo, a gente usa esse. A sinestesia, ela ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. E ela foi muito utilizada em uma escola literária, né? Então, por exemplo, cor berrante é uma visão mais audição. Eu tenho aí situações de sentidos, né? E sensações, sentimentos. Perfume doce ou olhar penetrante, risada gostosa, cheiro azedo ou resposta seca. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Então, cheiro de terra molhada é uma sinestesia. Ou sabor, lugarzinho com sabor de chocolate, né? Tá brincando aí com o sentido das palavras. Agora, a gente vai para as figuras de sintaxe, que já tem relação com a estrutura do texto, né? Ela é quando ocorrem inversões, omissões e repetições que levam a maior expressividade do texto. Então, e a sintaxe, só para reforçar, é a parte da gramática que estuda como as palavras combinam ali nas orações, quais as funções dela, né? A gente tem primeiro a elipse, que é o termo omitido, identificado a partir do contexto, né? Uma figura de linguagem também conhecida, né? Vamos ver esse exemplo. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Temos aí uma tirinha, né? Quando a gente tem ali, né? Ele começou a beliscar, eu tenho uma referência à pessoa, ele, né? Depois a comer sanduíches entre as refeições. Quando tem a comer, eu poderia colocar ele começou a comer ou ele. Então eu tenho ali um pronome que está escondido. E a elipse é exatamente isso. Eu tenho um pronome que está ali sem a gente ver, mas que ele existe. Na anáfora, a gente tem a repetição de palavras no início dos versos ou no início das orações. Então, a anáfora eu trabalho com repetição, né? Que tudo passe, passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra e passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faz-se. Que tudo passe e passe muito bem. Então, eu tenho a repetição do verbo, mas a anáfora também pode ter outros sentidos de acordo com outras teorias, mas aqui a gente vai focar só nisso aí. Bom, o pleonasmo é uma figura de linguagem que as pessoas usam muito, que é a enfatização de uma ideia, né, que parece desnecessária, né? Então, se eu falo, vi claramente visto o lume vivo, né? Se eu vi, claro que foi claramente visto. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. E rir meu riso, né? Se é rir, claro que é o riso. Outros exemplos aí da fala, né? Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, né? Duas metades iguais, né? Então, quando a gente fala de pleonasmo,
é uma repetição desnecessária, e por isso que eu falo que muita gente faz isso. Se a gente fala há 10 anos atrás, é um pleonasmo. Se há 10 anos já indica tempo passado. Ou eu digo há 10 anos ou 10 anos atrás. Vamos lá. As figuras de pensamento, elas estão mais no nível sonoro, lexical e sintático, né? E quando manipulamos os sentidos e expressões, nós criamos essa figura de pensamento. Primeiro a gente tem hipérbole, que é uma que a gente usa muito na fala, né? Que é o exagero. Vamos ver um exemplo então de hipérbole. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como canto bem? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Vamos pegar a última parte ali, né? Ele está morrendo de inveja. Ninguém morre de inveja no sentido literal. Então a hipérbole é um exagero, a gente utiliza muito. Eu estou morrendo de fome, chorei horrores, chorei baldes. Claro que ela não está morrendo de inveja, né? A gente usa esse exagero. Na fala a gente usa muito isso, estou morrendo de fome, ou então chorei baldes, né? Então a gente usa muito a hipérbole na fala. O eufemismo, quando desejamos evitar o uso de palavras desagradáveis ou muito fortes, né? Então aqui, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quer dizer, ela usou um eufemismo, ela é fofoqueira, mas ela preferiu usar outro termo. Se a gente for pensar também no câncer, né? É uma palavra muito forte, então as pessoas às vezes usam tumor, ou quando alguém morre, ao invés de falar morreu, se foi, faleceu, não resistiu. Então a gente utiliza as palavras para amenizar o sentido delas. Vamos para a prosopopeia, que é uma atribuição de características humanas a animais e objetos inanimados, né? Também pode ser chamado de personificação ou prosopopeia. Então a bomba atômica é triste, coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade, né? E a Amazônia chora devido ao desmatamento, né? A bomba atômica ela não tem vida própria para ser triste, né? E a Amazônia também ela não chora, ela pode estar desmatada, né? Mas ela não chora, não fica triste, não xinga, não fica brava, né? Então a gente está aí atribuindo características humanas a seres inanimados mesmo, né? Isso é muito comum também, principalmente em literatura infantil. A antítese é uma figura de linguagem também bem conhecida porque ela foi muito comum no Barroco, né? A oposição de ideias contrárias por meio de palavras de sentido oposto. Que é o caso, eu tenho que ter essas palavras de sentido oposto no mesmo texto, tá? Ou pode ser um texto escrito ou uma obra mesmo. A relação deles era de amor e ódio, então amor e ódio, ideias contrárias. O dia está frio, meu corpo está quente também. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda, vida e morte. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Bonito para alguns, feio para outros, né? Então eu tenho ideias contrárias. Nem sempre num poema vai aparecer amor e ódio com essa duplicidade. Às vezes pode ser ódio e gostar, né? Algo assim mais parecido. O paradoxo, a gente observa a associação de termos contraditórios que são inconciliáveis. Por exemplo, né? Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Ou tenho bastante internada. Olha só essa segunda frase, né? Tenho bastante internada. Como assim? Se tem bastante, nada não faz sentido. Que não vejo, mas vejo. Que não ouço, mas ouço. Que não sonho, mas sonho. Que não sou eu, mas outro. São ideias inconciliáveis. Se você não vê, você vê, né? É uma ideia ou outra. Então, o paradoxo faz isso. Eu posso dar outro exemplo, como comemos mais, mas nos alimentamos menos. Então, são ideias inconciliáveis, mas que fazem sentido. A gradação é quando a gente cria uma sequência de palavras ou expressões estabelecendo entre elas uma progressão. Pode ser ascendente ou descendente. Então, de repente, a lua ficou bonita, linda, deslumbrante, espetacular. Olha a hierarquia de sentidos na palavra bonita, de bonita, linda, que tem um sentido maior, deslumbrante, espetacular. A criança esperneou, gritou, falou, murmurou, já não havia mais o que fazer para chamar a atenção dos pais. A ideia é gradativa, né? Esperneou, depois ela gritou, depois ela falou, depois ela murmurou. Então, a ideia vai
crescendo. Então vamos agora para as questões. Vamos pegar essa primeira aqui, que a gente tem uma tirinha, né? A gente tem que observar aí tudo. Mesmo sendo em preto e branco, a gente tem aí uma imagem, né? A gente tem uma bicicleta ali, diz assim: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Aí a gente já tem que entender o sentido de metáfora, né? Ou seja, a vida dele é uma bicicleta. Se eu dissesse assim, é uma metáfora. Se eu disser a vida dele é como uma bicicleta, é uma comparação. Mas eu tenho que entender o que é a metáfora, mas eu também preciso conseguir interpretar, né, de acordo com o texto. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, para, que é metáfora, a gente já viu que ela é muito conhecida. Condenar a prática de exercícios físicos, será que o filho estava falando que não vale a pena fazer exercício físico? B. Valorizar aspectos da vida moderna, como a atividade física. C. Desestimular o uso das bicicletas. D. Caracterizar o diálogo entre as gerações. E E. Criticar a falta de perspectiva do pai. Então a gente volta ao texto, toda vez que estiver respondendo uma prova dessa, olha e observa ali, né, qual a metáfora, o que ele quis criticar, né? Ele está dizendo que pedalar na bicicleta está relacionado à própria vida do pai, né? No caso aqui, ele está falando que ele pedala e não vai a lugar nenhum. Qual das questões aí vocês acham que é a correta? Alternativa E, criticar a falta de perspectiva do pai. Ou seja, ele está dizendo que assim como o pai que fica ali na bicicleta sem ir para lugar nenhum, na vida dele, do próprio pai, né, é também assim. Então a metáfora é uma definição do que é a vida do pai. Se eu não sei o que é a metáfora, o conceito, eu fico com dificuldade. É sempre bom pensar no conceito de amor é fogo, né, como uma metáfora. Pense nesse poema de Camões, Amor é Fogo. É uma metáfora e você vai conseguir relacionar outras. Vamos para a próxima. Cidade grande. Que beleza! Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro. E já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Então, nesse caso, a gente tem que observar aí qual é o recurso que é utilizado no texto, né? Eu estou falando de um lugar e estou comparando esse lugar com o Rio de Janeiro, depois estou falando que o Rio de Janeiro tem muitas favelas, né? E que o lugar promete que vai ter também. Qual das alternativas, então, a gente pode dizer que é a C, ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com a intenção crítica, ou seja, ele não está elogiando a cidade de Montes Claros, ele está dizendo que vai crescer tanto, vai ficar como o Rio de Janeiro, vai crescer desproporcionalmente, vai ter um monte de gente sem condições básicas, né? É uma crítica. Então a gente tem que saber identificar a ironia também nos textos e saber fazer a relação. E ir eliminando, metalinguagem não tem, intertextualidade não tem, denotação, que é o sentido real do texto, não tem, e nem a prosopopeia. Bom, então na aula de hoje a gente viu como que as figuras de linguagem elas se comportam nos textos. Eu coloquei aqui vários exemplos, mas ainda tem alguns, tá? São muitas figuras de linguagem que a gente pode encontrar nos textos, na nossa fala, né? Então o aluno ele precisa se atentar a algumas, como a metáfora, a antítese, a metonímia, a hipérbole, são muito utilizadas em muitos textos, né? Então fiquem atentos aí, deem uma revisada no conteúdo, procurem mais questões do Enem, que vocês vão encontrar questões do Enem com figuras de linguagem, e às vezes você tem uma questão do Enem que tem figura de linguagem junto com gênero textual, junto com interpretação de texto, então fiquem bem atentos e revisem o conteúdo. Espero que todos tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Até lá!